Muito bem, se calhar íamos dando início porque está na hora que programámos e depois as pessoas que se vão juntando serão obviamente muito bem-vindas. Queria se calhar começávamos por partilhar ecrã Uhum. e estávamos aqui um bocadinho antes de entrarmos com quem já estava connosco a falar de que nestes 2 últimos dias a net tem estado um bocadinho pior, portanto vamos esperar que corra tudo bem. E queríamos dar-vos as boas-vindas ao webinar de escutar e antecipar riscos e oportunidades. Queríamos também, em primeiro lugar, e em nome de toda a equipa, agradecer a vossa participação aqui hoje e, como não era deixar de esperar, fazer este disclaimer, porque temos que antecipar riscos. Corremos algum desses com a parte tecnológica, portanto, se necessário, nós os 3 poderemos desligar a câmara para garantir que pelo menos nos continuam a ouvir. E pronto, uma outra coisa que possa acontecer, temos crianças em casa e, portanto, podemos gerir, porque já tentámos antecipar da melhor maneira possível para que isso não perturbe a nossa sessão. Então, queria também começar por apresentar a equipa para quem ainda não conhece, a equipa digital, da qual eu tenho a honra de poder liderar, junto com a equipa de engagement. E tenho comigo e tenho a sorte de trabalhar com o Fernandes e o Nuno Cunha. Bom dia a todos. Olá, bom dia. E que também acabam... E para quem não conhece, a Célia está em Cáceres desde o dia 13 de março. O Nuno aqui mais Cáceres, perto Espanha, também, não é? mas temos conseguido... Exatamente, da crise de Espanha, e por isso estávamos-lhe a perguntar como é que estava a ser este desconfinamento, que lá é um bocadinho mais local, e que acabam por ser também na área de intelligence e na área de escuta, e que preparámos juntos este webinar ou esta sessão hoje. Então, começamos também por falar sobre, aliás, porque começamos com uma curiosidade, que é precisamente a palavra crise. A palavra crise em chinês, e estamos a recorrer à China porque, como sabem, o vírus teve origem, ou acredita-se que tem origem na China, e curiosamente a palavra crise em chinês é composta por 2 caracteres. Todos os especialistas em comunicação trabalham muito a gestão de crises e nós gostaríamos de enfatizar aqui, mais do que isso, as oportunidades. Porque, efetivamente, é disso que se trata e muitas vezes quando conseguimos crise, um issue numa oportunidade, o nosso trabalho está a ser realmente bem feito. Depois também falar que nestas alturas, e a crise também muitos estudos indicam que conseguimos proliferar em termos criativos e inovadores e o que pretendemos também é aproveitar isso mesmo. Então, se estamos reunidas todas as condições de constrangimento, vamos através da escuta aproveitar para conseguir criar estas oportunidades que achamos tão importantes. Sobre a sessão e expectativas para o que nós vamos ter hoje para apresentar. Vamos estar a falar desta nova persona, que todos nós nos tornámos depois do dia 11 de março, quando foi declarada a pandemia. Falar-vos também da importância da antecipação e o ponto-chave para nós conseguirmos encontrar soluções relevantes para esta nova. Marlene, desculpa interromper. Estão aqui também a dizer que a internet tem estado com alguns cortes. Conseguiste só desligar a câmera para tentarmos ver se melhora? Sabemos que às vezes é difícil controlar porque não depende só de nós, mas... Já desliguei a câmera. Digam-me se melhora ou se teremos de fazer daqui a bocado no microfone. Pode ser. Estamos então, estava a referir a gestão de issues, a antecipação de tendências, e issues era um ponto importante porque muitas vezes não precisamos de chegar à crise e a antecipação é um ponto importante para que isso não aconteça. Depois teremos um espaço para perguntas e respostas e convido-vos desde já a alguma questão ou comentário, podem participar connosco no chat. Já percebemos que o som está com algumas falhas, é algo que esperamos que com o ter desligado a câmara
Agora pedimos à Marlene, não é? Trabalho, outros que estão a fazer o híbrido do trabalho. Agora estão a rever comentários que houve quem tenha deixado de ouvir, certo? Sim, não sei se me estão a ouvir. Houve um corte. Sim. Ok. Eu estava a referir-me a esta nova persona em que estamos a tentar, de alguma forma, antecipar como é que ela se está ou poderá comportar. Esta persona, uns já estão em teletrabalho ou continuam, outros já estão do teletrabalho tomar os seus próprios negócios, mas todos estamos a aprender de uma forma acelerada todos os dias. Uns já aprenderam agora como vamos ao cabeleireiro, na próxima semana vamos perceber como é que vamos começar a ir aos restaurantes e, no fundo, a escuta vai nos permitir conhecer e antecipar como é que esta persona vai lidar e podermos estar a dar respostas úteis, porque esta pessoa vive num contexto de incerteza, procura que as marcas sejam transparentes, relevantes, está a ser hiper exigente, também um consumidor muito mais consciente e sustentável, com preocupações claramente definidas, com também uma tendência para menos globalização e mais apoio à comunidade local, inclusivamente em termos de turismo, um dos setores muito afetados fala no vá para cá, fora, cá dentro, e nunca teve tanta importância como tem nos dias de hoje, e uma pessoa que está permanentemente a mudar as suas prioridades. A Ipsos diz-nos que as prioridades atuais são a saúde e o bem-estar dos nossos stakeholders e, por outro lado, a retoma da economia, mas elas vão, à medida que conseguimos ir conquistando essas pequenas prioridades, um pouco como a da pirâmide de Maslow, vamos querendo e proporcionar muitas outras. E a escuta, o intelligence tem este papel de conseguir antecipar, andarmos há algum tempo a perceber e a falar de que estávamos ou tínhamos que ser cliente-cêntricos e agora estamos numa tendência ou num caminho muito mais de persona-cêntrico, porque cada um interpreta bastante. E somos só pessoas, a comunidade tem um papel aqui tão importante. Ou seja, este modo pós-Covid acaba por fazer este exercício que nós conseguimos tentar agora, numa forma resumida, perceber como é que a escuta nos pode ajudar. E pegando em 3 tendências que foram num estudo que se chama We Are Social e que convidamos a conhecer porque é muito interessante, acaba por, numa era pré-Covid, e o estudo foi lançado em novembro de 2019, portanto, as tendências que aconteceriam em 2020, o que conseguíamos perceber é que as pessoas já estavam a demonstrar algum cansaço de se sentir vigiadas pelas redes sociais. E o que é que queremos dizer com isto? Sabemos que o Facebook, o Instagram são redes sociais grátis e, portanto, percebemos que o negócio somos nós próprios, ou seja, aquilo que nós partilhamos, os dados que damos sobre a nossa pessoa, acaba por ser o negócio e estamos a começar a perceber que não estávamos a querer tanta informação. E o Mark Zuckerberg, inclusive, antecipou numa conferência em 2019 que o futuro é privado. O que o dia 11 de março nos vem demonstrar sobre esta tendência que se antecipa em novembro de 2019? Vem-nos mostrar que essa tendência deixou de o ser e passou a ser uma realidade, onde conseguimos assistir à proliferação de grupos privados, com o crescimento do WhatsApp, ou pelo menos que foi das aplicações mais baixadas nessa altura, também do Zoom e de plataformas como o House Party, que nos permitam continuar a relacionarmos e a sermos mais conscientes relativamente à privacidade, e inclusivamente hoje que ouvi a notícia do que o próprio WhatsApp acaba por amplificar a possibilidade de ter mais de pessoas num grupo, ou seja, são as plataformas a responder ao comportamento dos consumidores e, portanto, o que nós vimos é que antecipou-se esta tendência e ela já se tornou realidade e cabe às marcas conseguir acompanhar este. Uma outra tendência que se antecipava também neste estudo do We Are Social, a fonte é o Think Forward em 2020, era que o conteúdo social já não tem de ser só breve e rápido. Andámos durante muito tempo a dizer, atenção, não podemos fazer vídeos com mais de 2 minutos, porque as pessoas só têm ou respondem a estímulos com 8 segundos da sua atenção e, portanto, se não os agarrarmos nesses 8 segundos, nunca mais os temos connosco.
E já se antecipava em 2019, ou já se concretizava que a duração média de um vídeo no YouTube andava entre os 13 e 14 minutos. Isto estávamos a falar em novembro de 2019. Estamos em maio de 2020 e o que percebemos é que esta nova persona prefere efetivamente narrativas e conteúdos mais complexos, porque inclusivamente até pelas fake news acabam por nos exigir a nós próprios certificação das coisas que nós queremos consultar. E, portanto, trazemos até o exemplo do enorme sucesso que tem emergido neste contexto e que, curiosamente, termina amanhã. E seguramente nós aqui, alguns de nós lamentamos isso, em que, inclusivamente, sabemos que uma das melhores coisas que foi falada nos mídias era estes diretos. E o que é que estes diretos têm trazido de interessante? Nós conseguimos assistir, são 2 horas de diretos, além de experimentar territórios, conseguir juntar pessoas diferentes, desde um Vils a um Ministro Minhoz a um Rui Patrício, conseguimos assistir, por exemplo, a estar 10 minutos à espera que o Bruno Nogueira entre no conteúdo e as pessoas estão a interagir durante 10 minutos para uma cadeira. E, portanto, efetivamente mudou-se a forma como nós consumimos estes conteúdos. Ou ontem, que, por exemplo, ele esteve seguramente mais de 20 minutos a testar a luz, qual é que era a luz que melhor o beneficiava, qual o melhor ângulo, e estávamos todos ali a assistir e a comentar. Portanto, efetivamente, esta tendência que se tinha antecipado concretizou-se. E trazemos também só mais uma para exemplificar esta importância da escuta e o que é que isso pode trazer, que tem a ver com o mix cultural. Ou seja, em 2019, no pré-Covid, percebíamos que estávamos a consumir a cultura com menos fronteiras. Um exemplo muito interessante, aquela água e azeite, ou pelo menos achávamos nós que não era possível misturar o hip-hop com o country, não é? Poderia ser uma coisa que daria uma salganhada um bocadinho assustadora, mas efetivamente a música Old Town Road e os artistas Lil Nas e o Billy Ray Cyrus mostraram que isso... Eu peço desculpa, mas realmente não estou a conseguir nem controlar a net da minha filha de 6 anos que estava a tentar interromper-me. Mas, na verdade, o que nós conseguimos perceber com este exemplo é que conseguimos juntar 2 formas artísticas que dificilmente se pensava que poderíamos conciliá-las. O que é que no pós-Covid, ou depois do dia 11 de março, mostramos? É que este mix cultural, ou as pessoas têm expectativas de que as marcas experimentem territórios, arrisquem um pouco e cheguem a públicos diferentes. Um ótimo exemplo disso é um jogo da Nintendo, Animal Crossing, que inclusivamente também teve uma proliferação na era pós-Covid, porque acabou por ser dos jogos mais baixados e também mais usados, e juntar o gaming, se calhar, a uma indústria que também não se perspectivava, a moda. E como é que se fez este casamento? A moda ou as marcas viram-se limitadas na apresentação das suas coleções. Os desfiles deixaram de ser possíveis e mesmo à porta fechada, então criaram aqui um mix ou um merge, um ótimo blend com este jogo do Animal Crossing, onde conseguiram vestir os bonecos de uma forma mais interessante do que nunca e apresentar as suas coleções. Estamos a falar de marcas como a Valentino, como a Gucci, em que vestem não só os bonecos ou uma Dior, põem-nos de uma forma extremamente elegante e chegamos a públicos e a uma plataforma nunca antes provavelmente idealizada. E vocês até podem estar a questionar, isso é muito interessante, até eu estou a jogar o meu jogo, vou-me comprar a minha Gucci e o meu Valentino, provavelmente todas não, mas estamos não só a alimentar o word of mouth, a criar o desejo por estas marcas e a torná-las um pouco mais acessíveis a todos. E, portanto, achamos que é um bom exemplo de como esta antecipação pode ajudar marcas e até artistas a conseguirem despoletar e a mostrar novas formas de se apresentarem ao mundo, chegando a mais pessoas e sendo ou conseguindo o inusitado e chegar a novos territórios de conversação. São bons exemplos que achamos e queríamos deixar de partilhar, não queríamos deixar de partilhar porque a escuta aqui teve um papel muito importante para esta concretização. E então, passamos então a querer falar desta importância da escuta, porque se conseguimos antecipar alguns comportamentos e tendências em 2019,
Se calhar se tivéssemos escutado um bocadinho mais os murmurinhos que se falava sobre o tal vírus lá à distância que vinha do Wuhan, e podíamos estar um bocadinho mais preparados. Mas conseguimos antecipar algumas tendências e comportamentos. Imaginemos, ou queremos lançar-vos aqui um desafio, é porque é que não estamos a preparar melhor e porque é que não estamos a antecipar as oportunidades e riscos para esta nova normalidade. Aqui queríamos mesmo provocar-vos e pensar, é isso que estão a fazer ou estamos só neste momento a trabalhar para reagir ao momento? E é para falarmos um bocadinho da importância da ação que eu passo a palavra à Célia para nos explicar um bocadinho melhor como isto se pode concretizar. Obrigada, Marlene. E como a Marlene diz, isto da antecipação, que até é o nome com o qual nós escolhemos este webinar. Nós queremos agora entrar em matéria, né? e falar do que é isto que nós queremos defender, deve ser a boa prática que toda empresa deve seguir. Primeiro, para começar, aqui uma citação do relatório anual que a PwC publica, que está baseado em vários CEOs, e é aquele Annual CEO Survey, onde os CEOs das empresas mais importantes são questionados sobre os grandes desafios das empresas. E um dos desafios que foi antecipado eles admitem que as empresas investem muito dinheiro em ter licenças e ter as suas ferramentas de analítica, as mais importantes do mercado, e que em termos de armazenamento de dados as empresas estão prontas. Mas aqui o grande desafio e a barreira, como eles identificam, lá no final da citação, é a falta de talento analítico. Ou seja, nós estamos bem provisionados, não é, deste tipo de tecnologia, mas falta uma equipa humana que consiga, de todo aquele ruído que nós sabemos que temos nas redes sociais e temos em todas aquelas fontes de dados, identificar onde está o verdadeiro insight com o qual nós devemos aprender. E é isto que nós entendemos, e para nós é este termo que usamos de escutativa. É o que vocês poderão ouvir como inteligência de redes, monitorização de redes sociais. Nós escolhemos este nome, que é muito da Llorente e Cuenca, de Selo Llorente e Cuenca, porque gostamos de voltar quase ao início. A forma, escutar, ouvir, é a forma mais primária da comunicação, e nós defendemos que este trabalho, que claro que há sinergias entre uma equipa com mais skills em comunicação de crise, uma equipa digital, etc., o que realmente faz é ouvir as preocupações e entender os comportamentos das pessoas. Portanto, esta definição que vocês estão a ver aqui na nossa apresentação é um bocado nossa, podemos dizer. Porque o que é isto? É este trabalho constante e personalizado de inteligência. Como é feito? É a identificação, avaliação e acompanhamento em tempo real, com o objetivo de identificar ameaças e oportunidades. Este é daquelas coisas que poderão também ouvir e irão ouvir muito no nosso webinar. Todo este tipo de trabalhos está muito virado sempre a identificar riscos, identificar ameaças, reagir de forma rápida. Nós aqui achamos que temos um importante caminho de identificar oportunidades, porque as oportunidades também podem virar oportunidades mais importantes ainda, e nós podemos aí aproveitar muitos insights que são importantes para a reputação de uma empresa e com o objetivo claro de assessorar. Pouco serve nós termos identificado esta ameaça ou ter identificado esta oportunidade se nós não colocamos por cima disso uma base de estratégia. E de aí que nós, com todo este trabalho, passa o passo final de assessorar com uma resposta adequada. Isto, em termos estruturais, podemos dizer que seria desta forma. Deve haver um mix entre uma tecnologia de social listening, que é todas aquelas ferramentas que a maioria de nós sabemos no mercado, ou temos inclusive usado, ou usamos nas nossas empresas, mas falta aqui o que aquele inquérito, estudo da PwC defendia. Falta a parte humana, a parte analítica, que é o que nós também defendemos, que tem que ter um mix ao mesmo tempo, ou seja, esta pessoa profissional tem que ter um mix entre ser analista, que isto envolve ter skills
profissionais em inteligência preditiva, conseguir pegar nessa tecnologia e conseguir identificar os dados, porque aquilo dá-nos uma imensa massa de dados, mas nós temos que identificar lá o que é importante e o porquê daquela importância que nós queremos dar. Mas preciso de uma dupla via, que é ser consultor, ser assessor. Tem que ter conhecimentos de assessoria em comunicação reputacional, porque com base nestes insights é onde nós queremos colocar a estratégia. Portanto, estes insights, realmente, o que estávamos a falar, não é? Estas tecnologias, estas ferramentas de identificação de dados, não conseguem mostrar-nos o insight. Só uma pessoa conseguirá lá encontrar um insight que pode ser um risco, pode ser uma oportunidade. E com base nisso, é como nós temos que identificar qual é a resposta certa e a estratégica que devemos dar. E esta é a nossa estrutura, como nós entendemos que esta escutativa deve ser implementada em qualquer empresa. E passo a palavra ao meu colega Nuno para falar desta piada, entre aspas, que temos com a lente de uma câmara, para entender melhor este conceito. Exatamente. Obrigado, Célia. Nós gostamos muito desta analogia com a câmara fotográfica quando estamos a falar de escuta ativa. Porque se há algo que é fundamental em serviços como o que nós prestamos na Llorente e Cuenca de escuta ativa, é haver um equilíbrio entre alguns momentos de zoom out e zoom in. Zoom out no sentido de ganharmos perspectiva, de termos a capacidade de nos afastarmos um bocadinho mais, de darmos um passo atrás de determinado tema que estamos a analisar, ter uma perspectiva mais macro e distante, para conseguirmos perceber melhor a sua evolução e detectar algum insight que possa ser relevante para o nosso trabalho. Mas depois também alguns momentos de zoom in, aproximarmos-nos, termos mais foco quando percebemos que há determinada conversa que é relevante para nós, ou que pode ser relevante para nós, e que é importante analisar o que está a ser dito nessa comunidade. Portanto, diria que, como a Célia dizia, é quase uma piada interna que nós fazemos, mas diria que faz uma analogia perfeita do que deve ser o trabalho bem feito de escuta ativa. Combinar o zoom out com o zoom in. Mas será que isto é algo habitual no mercado? Haver este trabalho de escuta ativa? Todos nós que trabalhamos com empresas, seja internamente e com marcas, seja internamente, seja como agências, sabemos que o cenário perfeito não existe. E que muitas vezes, seja pela própria questão cultural, até que costumamos dizer que os portugueses acabam por ser muito bons a improvisar, e seja por essa questão mais cultural, ou às vezes pelas próprias dinâmicas do negócio, acabamos por ser, nós que trabalhamos em comunicação, acabamos por ser muito obrigados a ter de reagir a determinados riscos e oportunidades e não a conseguir sempre fazer a antecipação devida desse tema. E a nossa experiência acaba por nos dizer, também do que temos visto com vários clientes, que a maioria dos casos é isto que acaba por acontecer. Acaba por haver uma maior reação aos issues, chamemos assim, e não uma antecipação, que é algo que depois a Célia mais à frente irá desenvolver. Este gráfico nós gostamos bastante de apresentar, mostra aqui no fundo o ciclo de vida de uma tendência e também o momento em que acaba por se tornar um issue, porque acaba por nos mostrar que o problema acaba por ser quando nós não conseguimos antecipar uma tendência, no momento em que, como vemos pelo gráfico, ainda pode ter um risco mais baixo e até um volume mais baixo, corremos também o risco de ele se tornar um issue e tornando-se um issue no momento que nós chamamos de combustão, e já vou agora explicar cada uma destas fases resumidamente, vamos acabar sempre por ter muito mais trabalho porque estamos a entrar, em termos de atuação, numa fase já avançada da evolução. Só para dar essa nota, a Célia também acho que já o referiu, nós quando falamos de tendência é sempre mais rápido pensarmos que pode ser um risco, mas nem sempre. Podemos ter as duas coisas, podemos ter um risco que, se o trabalharmos bem, se converte numa oportunidade, e podemos ter uma determinada tendência que, se for bem identificada no início, pode não ter risco nenhum para a empresa e pode ser uma oportunidade até de comunicação para alavancar determinada ação ou determinada iniciativa que surge da conversa nas redes sociais. Portanto, depende sempre da forma como for gerida. Em termos de fases do ciclo de uma tendência,
Esta primeira que pode parecer um bocadinho estranho, até o nome, semear. Semear aqui no sentido de nesta fase começam a haver algumas sementes de conversa, mas alguns comentários, algumas menções, mas de uma forma bastante dispersa. No meio de muito ruído que existe na conversa nas redes, alguns comentários soltos, vemos poucas pessoas ainda a participar e também pouco ligadas entre si. A ideia de expressão que falava e também com pouca influência. Mas depois começamos a ver um crescimento para uma segunda fase de relação em que, por consequência, o número de pessoas que participam começa a subir, começa a haver uma maior ideia de comunidade, começam a estar mais ligadas entre elas, as pessoas que comentam determinado tema e tendência, começam-se a formar alguns padrões de conversa. É muito interessante no nosso trabalho nesta fase, quando começamos a ligar os pontos que existem nas conversas e a conseguir ver alguns insights que mais tarde vão ser relevantes. A intensidade e o volume aumentam e também, como consequência, a influência das pessoas que participam. Depois, quando chegamos a uma fase de ativação, também continua a subir nesta fase o número de participantes, a conexão entre as pessoas. Começamos a ver, o que é muito interessante, com a conversa a subir de intensidade, pessoas mais influentes nas redes sociais começam a entrar também na conversa e a participar. E começa a haver algumas chamadas de ação mais concretas. Já não é só a conversa pela conversa, já começa a haver alguma chamada de ação, e há aqui em muitos casos, claro que depende sempre do tema e da tendência, mas há muito aqui um papel dos ativistas entrarem nesta fase para também ter algumas chamadas à ação. E a última fase, que nós dizíamos, que é aquela em que normalmente é a partir da qual as empresas começam a fazer mais a gestão de issues, e em que já temos os influenciadores a liderar a conversa, muitos perfis ativistas. Também uma coisa muito interessante que vemos, acho eu, todos nós nas redes sociais, a carga emocional neste tipo de temas também começa a subir no próprio tom dos comentários. E é uma fase onde os holofotes já estão todos ligados sobre a tendência e já acaba a empresa depois acabar por ter de fazer a gestão do issue. Mas avançando aqui o slide, nós num primeiro momento queremos falar de gestão de issues, daquilo que sabemos que acaba por ser muito a necessidade das empresas de reagir assim que acontece um issue, e aqui falamos da capacidade das empresas não ficarem paradas, de reagirem rápido a um tema potencialmente perigoso para a sua reputação e até de levarem algum trabalho de casa feito, porque é possível, mesmo na gestão de um issue, e vamos ver isso mais à frente através de um caso também real. E então o que é um issue na prática? Porque todos nós podemos ter critérios diferentes e analisar o issue de uma forma diferente. Nós definimos aqui 6 indicadores que nos mostram na prática o que é um issue. E normalmente num issue temos os stakeholders da empresa afetados. Não tem de ser necessariamente todos os stakeholders, podemos estar a falar de um issue só com o consumidor, em que não envolve colaboradores, mas um dos indicadores é o envolvimento dos stakeholders. Depois disso, num issue normalmente começamos a ver informações contraditórias, as muito faladas também fake news, ou mesmo alguma informação insuficiente, alguns boatos começam a surgir nas redes sociais, costuma ser também um bom critério de avaliação, e até o facto de virem de fontes muito diferentes para analisarmos se é ou não um issue. O envolvimento de autoridades, seja a polícia, seja agora no contexto mais recente, autoridades de saúde também, é um indicador bom para percebermos quando estamos a falar de um issue. Normalmente não fica só no universo de uma empresa. Diria que o mais óbvio, começa a haver, e que já falei antes, começa a haver algum ruído nas redes sociais, começam a haver alguns comentários. Mais tarde também envolvimento de mídia, e não disse, mas a ideia, normalmente estes passos todos são evolutivos, também, daí o tamanho das próprias letras irem ficando maiores. Começa a haver envolvimento de mídia, e isto acaba por concluir tudo e por culminar tudo em algo uma situação que pode colocar em risco a própria reputação e imagem da empresa. Estes são alguns indicadores, não existirão outros certamente, mas acabam por nos mostrar o que nos pode dar aquela luz de quando estamos ou não a falar de um issue para ser gerido por uma empresa. E também a nível de orientações, não faço já o disclaimer, não existe uma fórmula mágica, como muitos
vocês concordarão. Mas existem algumas orientações que podem ser seguidas, algumas guidelines para gerir um issue também aqui neste contexto específico de redes sociais. Primeiro falamos da fase mais óbvia de detecção, aquilo que nós costumamos chamar de ter o radar ligado. É importante, quando estamos a falar do mundo digital, que é always on, estarmos atentos todos os dias àquilo que é dito sobre a nossa empresa, escutar ativamente aquilo que é dito nos canais digitais, para ser mais rápido, depois conseguimos dar sequência às fases seguintes. Num segundo momento, falamos da identificação. Depois de termos feito a detecção, aqui cabe-nos descobrir quem é que está a falar, o que é que está a ser dito, com que tom, recolher todos os dados possíveis sobre determinado incidente e até, falava há pouco de levar algum trabalho de casa feito. É aqui que é importante, por exemplo, termos alguns cenários de baixa, média, alta gravidade já definidos, para depois conseguirmos rapidamente comparar indicadores e podem servir até de matriz para a avaliação do issue específico que queremos resolver. Numa terceira fase consequente, temos a consideração. Aqui, depois de recolhermos toda a informação, começamos a olhar para ela, a retirar conclusões, a analisar os potenciais efeitos, aquele chamado what if. Se este cenário se comporta desta forma, qual é que será a consequência de eu ter a abordagem A ou a abordagem B? Qual é que será a consequência de eu não responder a esta crise nas redes sociais? Qual é que será a consequência de eu reagir publicando nos canais próprios da empresa, por exemplo? E daí essa fase de consideração e uma quarta fase e última de resposta. Nós achamos que, por princípio, faz sentido responder, mas há, como eu dizia, não existe uma fórmula mágica e depende sempre das características do próprio issue. Uma coisa muito importante nesta última fase é o princípio da transparência também. Claro que não estamos aqui a dizer para as empresas partilhar informação confidencial, não é nada disso, mas dentro do possível ter transparência, e sabemos que a transparência é cada vez mais exigida pelas pessoas, às empresas e às marcas, quando estas comunicam nas redes sociais. Portanto, também no momento de gestão do issue, é um princípio que achamos que deve ser adotado. E para terminar esta parte de gestão do issues, que nós queríamos falar inicialmente, apresentamos aqui um caso prático, que eu espero não fazer spoilers, mas isto tem a ver com uma série norte-americana que se chama This Is Us, que eu também não sou fã e não vi a série, mas conhecia através deste caso, e que basicamente, para dar algum contexto a quem não poderá conhecer, a personagem principal, que é este senhor que está na fotografia, morre num incêndio provocado por um curto-circuito numa panela de slow cooker, de cozedura lenta em português, e num dos últimos episódios, ou no último episódio da série. E então, embora esta panela acabe por não ser visível, a marca não ser visível na série, e tendo sido a causa do incêndio, rapidamente os fãs da série começaram nas redes sociais a culpar a marca mais conhecida nos Estados Unidos neste setor, e que é a Crock-Pot, que vem na foto do post da esquerda, por este acidente de ficção. Ou seja, mesmo a marca não estando presente, as pessoas rapidamente nas redes sociais começaram a culpar e a acusar a marca de responsabilidade e de falta de segurança, tendo em conta que a base desta acusação era um acidente numa série de ficção. Portanto, vamos aqui facilmente a misturar ficção com realidade, mas os comentários foram reais, foram nas redes sociais, e então aquilo que nós queríamos mostrar-vos aqui rapidamente, Célia, se puderes avançar um bocadinho, é como é que a Crock-Pot atuou nestas 4 fases dos princípios de gestão que nós dizíamos: detecção, identificação, consideração e resposta. Então, detecção, no sentido de ter o radar ligado, como é que a Crock-Pot fez isto? Claro que o episódio foi transmitido em horário nobre na televisão americana. Claro que é mais fácil quando um tema tem este tipo de holofotes em cima estar atento, mas também é verdade que foi fora do horário laboral das pessoas, portanto obrigou-as a estarem atentas, e o tal always on do digital
a este tema que veio de um episódio numa série, dos respectivos comentários que estavam acontecendo nas redes sociais. E isso chamou logo a atenção da Crock-Pot. Depois disso, a marca rapidamente começou a fazer a tal identificação e a recolha de informação. Percebeu que eram os fãs que erradamente estavam a identificar a marca como a responsável por este acidente na ficção e ao mesmo tempo a fazer, ao mesmo tempo que viam o episódio da série, a fazer comentários críticos à marca no Twitter nos Estados Unidos. E então, na fase 3 de consideração, a marca percebeu, e aqui diria que está o ponto que nós achamos chave nesta gestão, e por isso é que trouxemos este caso. A marca começou a fazer a avaliação, começou a considerar, ok, recolhi a informação toda, está a acontecer no Twitter, os comentários, o que é que eu devo fazer, qual é que é a abordagem? Se calhar o mais rápido era sentir que, ok, vamos confrontar, vamos rapidamente negar que isto é verdade, não tem pés na cabeça, passa a expressão, vamos rapidamente negar isto usando os nossos canais digitais. Mas depois a marca, avaliando os cenários, percebeu que se calhar uma abordagem mais empática poderia ter mais sucesso, tendo em conta quase o quão caricato era o tema. E então, o que é que eles fizeram? Começaram, no fundo, a colocar-se, e isto liga com a fase 4 da resposta, começaram-se a colocar no papel também eles de fã. Rapidamente criaram uma conta de Twitter, que não tinham. Em 24 horas, 48 horas, criaram uma conta de Twitter e começaram a usar essa conta de Twitter para também eles manifestarem quase que a pena e solidários por ter morrido esta personagem na série, para com isso, com essa empatia, ganhar a confiança e estarem do lado dos fãs. E depois disso, e este é que é o passo-chave do ponto de vista de comunicação da marca, passar as mensagens de segurança relativamente ao produto. Mostrando vários dados de insights, de estudos que foram feitos para mostrar que o produto de facto era seguro e não era nada daquilo que estavam a dizer. Também só para concluir nesta fase, também acabaram por usar os canais não só do estúdio, da produtora que gravou a série, mas também dos atores. Conseguiram ter aqui canais de terceiros a ajudar a passar as mensagens de segurança do produto. E com isto concluo esta parte dizendo que até de uma situação caricata, como esta que eu vos contei aqui rapidamente, pode surgir um issue para uma marca e que nos obriga a reagir rápido e também de uma forma eficaz. Mas a verdade é que alguns podem ser evitados e antecipados. E com isto, se calhar, passa aqui a palavra à Célia, que nos vai falar também deste trabalho de antecipação de tendências que pode ser tão fundamental para as empresas. Sim. Como não estava a contar, o caso da Crock-Pot mostra-nos que é verdade comum isso, que é incontrolável. Até pode ser que a Crock-Pot nem sequer soubesse que aquilo ia acontecer, e tenho certeza que nem sequer sabia. Nós não podemos controlar aquela curva da tendência, não é? Como estávamos a ver, como o Nuno apresentou. Mas há milhares de insights que estão nas redes sociais a ser falados e estão nas massas das conversas, que se nós temos identificados e controlados, podemos ter este antecipar bem trabalhado. E isto é o que nós faz ao trabalho de gestão de isso com uma resposta rápida, queremos defender, que é trabalhar numa estratégia de escuta constante, onde nós tenhamos controladas essas tendências. O que é preciso para este trabalho de escuta constante? É ouvir constantemente, como obviamente diz a palavra, e filtrar todas as informações relevantes para focarmos naquilo que gera valor. Isto é uma evolução do que qualquer de nós na nossa empresa tem como um serviço de intelligence, como uma ferramenta de identificação de dados e de impactos nas redes sociais, mas que de forma constante seja avaliado e seja registado para revelar oportunidades e obviamente também riscos, mas para saber também antecipar tudo o que for possível neste volume de dados digitais. E é nesta curva que o Nuno apresentou, onde nós podemos concluir agora, com esta conversa que estamos a ter, que o ciclo de vida de uma tendência, podemos concordar todos que há uma margem de antecipação suficiente para não ter que chegar ao ponto da combustão, não é? Que é aqueles issues incontroláveis que obrigam a termos uma resposta rápida,
a estar com o telefone a tentar tomar a melhor das decisões entre uma equipa de gestão de crise. Mas se nós temos bem identificado isto, podemos reagir de forma correta, não é? E também o que estávamos a defender anteriormente, aquelas oportunidades, sermos nós a agarrar a elas e sermos a empresa a liderar uma oportunidade de conversa ou uma tendência num setor onde a empresa estiver a operar. Para isto, a fórmula ideal, que não muda muito daquela que estávamos a ver nas orientações de gestão de um ISO, mas há uma coisa que faz que seja totalmente diferente. Isto tem que ser de forma constante e em real time. Real time é aquela fórmula que todos ouvimos de 24/7. Claro que não há uma equipa a trabalhar 24/7, mas temos ferramentas prontas para, fora do horário de trabalho, ter registro de tudo, alerta de tudo o que está a ser falado. Lembrem do caso da Crockpot, aconteceu à noite, acho que é domingo, não é, Nuno? Não sei se me lembro exatamente quando. Sim, era 16. Portanto, podemos concluir que este 24/7 é real, mas a tecnologia nisso dá uma ajuda, não é? Mas há uma equipa que tem que estar a trabalhar isto e a identificar aqueles insights. Como estávamos a falar anteriormente, uma equipa humana é a única que consegue identificar insights naquela conversa, naquela massa de conversa. Portanto, as faces não são faces como poderíamos ver na gestão de um ISO, não quer dizer que uma seja só consequente da outra, mas é um ciclo constante de temos que escutar, seja com aquele mix tecnológico e de equipa humana, temos que intervir. E aqui é muito do lado do cliente, este tipo de trabalho nunca faz sentido deixar a uma empresa fora, ou seja, se há uma equipa a fazer isto, tem que estar envolvida com as diferentes áreas nas quais o ISO, o insight, aquela oportunidade ou risco identificado, temos que estar em contato para perceber o contexto, perceber se há alguma forma já de resolver, não é? Que é o que vem a seguir. E depende de uma série de indicadores, que também são similares a que poderíamos ter numa gestão de um ISO, quem diz o quê, qual é o sentimento, qual é o volume, começar a intervir de forma proativa ou de forma reativa, depende da estratégia. Daí que aquela parte da estratégia e daquela dupla vertente que tem que ter a pessoa que trabalha isto, que é assessor, consultor de reputação, não é? É tão importante. E a última fase, que é quase aquela que diferencia totalmente de um ISO, é o aprender, não é? Categorizar permite-nos tirar uma série de aprendizagens e saber que isto pode voltar a acontecer. Nós sabemos que há temas que voltam a surgir no futuro, ou ISOs que voltam a estar nos mídias depois de ter sido falados há anos. E igual nas redes sociais ainda com mais motivos, fotografias que são antigas e começam com este mundo das fake news, não é? Começam a ser novamente divulgadas, etc. Nós termos uma base de aprendizagem onde nós temos categorizado tudo e saber aprender com base nisso é muito importante. E como poderão perceber, quando há uma gestão de isso, este tipo de equipas, não é? Que trabalham e intervêm, trabalham isso e depois há, que é o que o mercado normalmente faz, depois há esta equipa deixa de trabalhar esse tipo com aquela empresa, etc. E então não podemos aproveitar essa aprendizagem constante que nós defendemos que é importante sempre ter. E esta seria aquela fórmula ideal, não é? De trabalhar numa escuta constante. E aqui deixo, porque não há ninguém melhor para explicar o caso de como uma tendência que era algo pequeno foi bem aproveitado e reagido que a Marlene. Eu sei por causa de eu gostar muito da marca, não é? E gostas da Inditex, não é? Eu gosto da Inditex. Bom, o exemplo que trazemos aqui hoje não é propriamente um exemplo novo, ele já tem 4 anos, mas ele é tão bom que nós não queremos deixar de o contar. Inclusivamente porque nós temos o privilégio de ter conhecimento mais por dentro, porque a Llorente & Cuenca Madrid acabou por trabalhar este caso e, portanto, temos aqueles contornos que nem sempre são acessíveis. E a verdade é que a Zara, há cerca de 4 anos atrás, ainda não tinha lançado
o seu tamanho XXL e, portanto, era algo que já estava a ser preparado pela marca, sem muito pressão, mas, entretanto, uma jovem de 18 anos na altura, chamada Ana Riera, catalã, estava um pouco descontente também com o seu corpo, mas tinha uma frustração enorme de não poder usar os modelitos da Zara, porque as suas amigas todas usavam, mas ela efetivamente não conseguia caber neles. Até à data, a Zara só tinha o tamanho XL e, portanto, não era uma democratização em termos de poder usar em todos os tamanhos. E esta Ana Riera começou a lançar online uma petição que teve muito rapidamente mais de 100 mil assinaturas e, portanto, uma pequena desconhecida catalã tem um poder, e mais uma vez falamos do empoderamento do indivíduo, que por si só consegue agregar comunidades e juntar pessoas ao seu movimento, ao seu motivo de interesse. E a Zara, neste momento a Inditex, estava a fazer escuta, era um issue, nunca chegámos à fase da combustão. Portanto, como a Célia e o Nuno anteciparam, deu margem para a marca conseguir trabalhar e conseguiu em 2 meses disponibilizar no mercado o tamanho XXL, ou seja, conseguiu satisfazer o seu público, que não era só uma Ana Riera, era a Ana Riera mais 100 mil atrás. E o que passou para fora é que a marca foi extremamente ágil, flexível e rápida a resolver a questão. E quando nós dizemos que conhecemos um bocadinho o caso, sabemos que efetivamente não era possível em 2 meses estar preparado. E, portanto, não foi a escuta que veio antecipar uma possível crise. Não, ela foi detectar uma oportunidade e conseguir satisfazer não só a pessoa que tinha assumido ou lançado uma petição, mas chegar a muito mais comunidades, porque conseguiram muito mais clientes, porque também há uma franja da população que veste este tamanho e que, portanto, sentiu que a marca fez alguma coisa por elas e, portanto, aqui conseguiu unir o melhor de 2 mundos. Não só não deixou que o issue se tornasse uma crise e transformou esse pequeno issue numa oportunidade. Por isso, é um exemplo que nós gostamos muito de contar, porque é daqueles bem-sucedidos e, efetivamente, todos sabem o valor que a Zara tem e que, inclusivamente, com tempos como estes, onde seguramente as vendas caíram drasticamente, tem-se conseguido manter e estar sempre ao lado dos seus clientes. Portanto, esta escuta é um bom learning para as marcas. Trazemos também outro exemplo mais atual e que é mesmo muito recente, a comunicação do Banco Inter, que acabou de lançar, inclusivamente, um dos seus administradores deu uma entrevista no Exame a contar o sucesso e os mídias têm gostado muito de falar nela. Não sei se já tiveram a possibilidade de ver, mas a marca conseguiu usar ou fazer uma campanha em que a agência criativa defendeu que está totalmente feita com base em insights das pessoas como todos nós que estamos aqui por trás do computador, não só dos clientes da marca, mas o problema ou as questões que a marca, que nós todos estamos a sentir com a confiança financeira. Quais são as nossas inquietudes, o que é que nos preocupa e, de repente, a marca consegue transformar isto num anúncio de publicidade em que demonstra estas preocupações e mostra que o Banco Inter está do lado das pessoas a tentar resolver esta situação difícil. Inclusivamente utiliza colaboradores para participar neste anúncio. Podemos, entre nós e aqui para nós, discutir a parte da execução, que não achamos brilhante, mas de qualquer das formas aquilo que está por trás é verdadeiramente eficaz e eficiente e está a falar a linguagem que eu entendo e para os receios que eu também tenho. Portanto, aqui a antecipação, o ouvir as pessoas, tornou possível a marca fazer até um twist, chegar de uma forma inusitada, alterar o estilo de comunicação, e aqui também não estamos a sugerir que agora vamos mudar todos, mas como foi oportuno, como foi relevante, foi uma forma diferente de chegar às pessoas e de uma maneira que elas gostam de ouvir. Ou seja, o que nós queremos resumir com isto é que 2 dos grandes problemas que as empresas enfrentam na hora de comunicar é falar sem escutar, por um lado, e falar sem responder, e daí que achamos que a escuta é tão importante, porque seguramente a melhor crise é aquela que nunca chega a acontecer, ou, ainda melhor, aquela que as pessoas não sabem que podia ter acontecido, mas que nós, que trabalhamos em comunicação, conseguimos resolver.
E uma vez mais, terminamos um pouco como começámos, em que mais do que resolver crises, mais do que resolver issues, é quando é que os conseguimos tornar oportunidades e eles viram uma maior fatia de negócio. E muitas vezes, quem está aqui de trás, e nós que trabalhamos todos em comunicação, sabemos que o investimento em escuta, que como a Célia defendia, tem que ser constante, tem que ser o always on, é algo que as empresas consideram muito oneroso. Mas se nós virmos bem, que quando a crise estoura e quando fazemos damage control, gastamos muito mais dinheiro a resolver, e eis a situação em que estamos, a antecipação que não foi feita no setor da saúde, a antecipação que não foi feita a nível de digital e teletrabalho, está-nos a custar tudo muito mais dinheiro do que se tivéssemos feito uma escuta ativa, em que obviamente era um investimento, mas que nos traria maior antecipação e capacidade de resolver e antecipar estes riscos. E portanto é um pouco com esta mensagem que gostaríamos de terminar a sessão. Não sei, antes vos deixar espaço para comentários, para nos fazerem alguma questão, até porque, como falei no início, a Célia e o Nuno são os nossos especialistas, os nossos ouvidos no escritório, porque são quem faz a escuta de uma forma profissional e permanente, também muito em parceria. Aqui temos clientes que são em Portugal e Espanha, portanto, territórios, culturas diferentes e modos de atuação diferentes que temos que trabalhar. E deixo aqui também um espaço para ouvir os vossos comentários. Acho que agora a internet facilitou-me, pelo menos aqui deste lado, um bocadinho a vida, e não conseguimos antecipar tudo, obviamente, mas conseguimos muitas vezes responder melhor, e essa era a mensagem que queríamos também deixar aqui. Sim, Marlene, temos aqui comentário da Christine. Eu vou partilhar, ela enviou aqui pelo chat. Uma primeira questão: que tipo de conteúdos de vídeo tem 13 a 14 minutos? Qual o perfil do público que consome estes conteúdos? Se calhar aqui posso só começar por dar essa nota. O dado de onde retirámos era um estudo que analisava os 250 mil principais canais do YouTube em 2019. Portanto, estamos a falar sobretudo de canais com audiências maiores, normalmente YouTubers. Portanto, em termos de audiência, podemos estar a falar de uma audiência normalmente com uma idade mais baixa. Sim, mais vasta. E o que se começava era a detectar, porque muito da escola que nós temos em redes sociais e tudo, era usar vídeos cada vez mais curtos. E atenção, nós não estamos a dizer que foi o matar os formatos curtos, porque eles continuam, e sabemos, por exemplo, que o TikTok acaba por ser um sucesso. O que vemos é uma predisposição muito maior para o consumo de vídeos mais longos, ou dos lives e dos diretos, que nós temos estado a perceber que tem sido algo que acabou por conquistar, ou esta nova forma de consumir, o infotainment ou o quarantainment, como também já se ouviu falar, as pessoas acabam por consumir e ter disponibilidade para fazer de forma diferente. Quantos profissionais de marcas e de marketing nós vimos a dar entrevistas com um copo de vinho na mão e nas suas casas, com outra tranquilidade, e estamos muito mais disponíveis, não só por esperar por eles, e foi esse twist que nós quisemos deixar aqui. Mas como o Nuno referiu, é um estudo de 2019 e está muito ligado ao canal YouTuber. Sim, YouTuber não, YouTube. Sim, e Marlene, Nuno, isto lembrava-me a muitas conversas que nós tivemos também com essa tendência, em que sentimos que as redes sociais foram criadas para outra origem inicial, não é? Que era, o Instagram era só partilha de fotografias, ou o Twitter era só aquele número limitado de caracteres, mas eles próprios tiveram de evoluir pelos utilizadores, porque os utilizadores estavam a pedir narrativas muito mais longas, não é? Que é isto que estamos a falar de vídeos mais longos. O Twitter agora, eu sei que não é uma rede social tão comum em Portugal, mas não sei se sabem que o Twitter agora está a apostar muito no formato dos threads, não é? Que quando ligas vários tweets e consegues ter um storytelling mais longo, ou até no Instagram, que já estamos a ver que além da fotografia, as copies já estão muito mais longos. As pessoas já querem contar, não é? Uma pipoca mais doce. Além daquele diário que ela cria em imagens, depois quando quer contar alguma coisa com uma fotografia, já não faz um post de só um parágrafo, já tem um post muito mais longo, e já qualquer de nós tem uma predisposição muito mais forte a esses canais que eram de consumo muito mais rápido, a ler, não é? E meios de comunicação a fazer reportagens nas próprias stories do Instagram.
e a contar toda a reportagem por aí. É daí que aquela tendência chamou-nos muito a atenção, porque é verdade que responde muito à nossa demanda como utilizadores e começamos nós até a obrigar as redes sociais a que sejam canais de comunicação e não simples divulgadores de conteúdo, não é? Que era o que inicialmente até parecia que ia ser mais a tendência delas. Exatamente. Depois também a Christine deixou-nos aqui outra pergunta. Quem ganhou com o mix cultural dos lives e em que medida? Confesso que não tenho acompanhado este formato e queria perceber se estes lives tiveram o apoio de marcas e caso não tenham tido, queria perceber se a LIC considera que estes podem ser uma boa oportunidade para as marcas. Acho que estamos aqui a falar especificamente deste formato, não é? Sim, eu acho que sim, sem dúvida, até porque este formato faz uma angariação de crowdfunding, portanto, todas as noites consegue ter pessoas para uma determinada causa a partilhar, e estamos a falar de uma média de audiências de cerca de 60 mil pessoas, mas houve sessões que chegaram a ter 200 mil. Estás a dar o exemplo concreto do Bruno, não é? Estou a dar o exemplo concreto do Bruno porque foi aquele que utilizámos e porque acaba por ser se calhar o mais expressivo ou aquele que acabou por ter mais notoriedade, porque não invalida que marcas, e tem marcas a associar, inclusivamente há quem diga, agora ele vai fazer o unpacking, não é? Quando os influencers acabam, o unboxing, sim, os influencers acabam por receber coisas, portanto as marcas conseguem estar presentes e ele consegue associar-se a causas e que nasceu de algo muito espontâneo, segundo o próprio, e que já anunciou o fim do mesmo, mas também alertou que pode voltar a acontecer, porque não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos 2 meses, portanto deixou a porta aberta. Ele diz que criou aquele formato por uma necessidade de sanidade mental do próprio, e que se calhar como resultou de uma forma tão espontânea em que as pessoas acabam por participar, sentem-o à vontade para fazer, porque também não sentem que é algo muito trabalhado, mas que não são conteúdos simples, porque muitas vezes a linguagem, estamos a falar do humor, e eu acho que o humor é um ótimo amigo de crises, porque ajuda-nos a descomplicar, e um pouco como o Bruno Nogueira usava, a manter a sanidade, não é? Portanto, quando nós nos rimos das coisas acaba por ser mais fácil. Mas a prova disso é que as marcas estão presentes e também associa-se a este tipo de causas. Portanto, neste exemplo específico, e há outros, as marcas têm feito lives e têm tido bastante sucesso, inclusivamente dizem que quando tem mais do que uma pessoa a participar nos lives, quando há interação, quando há uma explicação, acabam por conseguir ter mais pessoas envolvidas nesse live e depois também começam a criar a habituação da audiência, ou seja, se o conteúdo me passa a interessar, eu no dia a seguinte vou estar lá à espera. Acaba por conseguir fidelizar. Sim, não, e só acrescentar o ponto que falavas da angariação de fundos há bocado, nesse exemplo concreto, também é muito interessante porque mostra também uma coisa que a Célia falava há bocado, que são as próprias redes sociais a adaptarem as suas funcionalidades, aquilo que oferecem, ao comportamento dos próprios consumidores. Não é? Começaram a perceber que as pessoas estavam a consumir bastante o formato live no Instagram, e então começaram a juntar a funcionalidade de fazer doações de donativos em direto, em tempo real, no próprio direto. E acho que isso é interessante também para mostrar quase que aqui a escuta ativa das próprias ferramentas face ao comportamento dos consumidores. Evoluir. Sim, ou estava aqui a lembrar do... Ai, Marlene, desculpa. Não, diz. Não, só estava aqui a lembrar também de uma coisa de há 2 dias, 3 dias que o Instagram fez, que era aquelas stories para promover o comércio local, não é? Que era aquele ataque que é pessoas que têm um comércio local, uma loja, uma coisa mais pequena, que agora estão com mais dificuldades, o Instagram criou uma forma de elas serem mais promovidas. E essas são coisas como o Nuno diz, não é? São a escutativa das próprias redes sociais, sabem que devem evoluir segundo as preocupações que as pessoas estão a ter. E esse também é um bom exemplo. Sim, eu ia só acrescentar que também é um formato que permite escuta porque as pessoas interagem muito através do chatbox e, portanto, permite não só a quem está a conduzir o live se adaptar e moldar àquilo que está a acontecer em tempo real. Por outro lado,
tem aquele glamour, se eu posso dizer assim, que é ou estás a ver naquele momento ou não vais voltar a ver, porque não é algo que eu vou pesquisar na net a seguir e tenho no YouTube a sessão do que aconteceu ontem. Portanto, se eu quero assistir, se eu quero fazer parte daquela comunidade, eu tenho que estar presente in real time. E isso também é um fenómeno interessante e que, em termos de escuta, acaba por ser extremamente interessante para as marcas e algo também, mais uma vez, inusitado de chegar aos consumidores e a novos consumidores, porque provavelmente, e já tenho ouvido falar pessoas que, eu até nem gostava muito do Bruno Nogueira, mas realmente predispus-me a ouvi-lo de outra forma. E se calhar também como marca podemos chegar a outras pessoas, e como vimos também o exemplo da moda com o jogo da Nintendo, acaba por conseguir fazer esse papel. E por isso é que nós achamos que a antecipação, a escuta, é tão importante no caminho das marcas para o sucesso de surpreender, que as pessoas também querem ser surpreendidas no bom sentido, claro. E por acaso, agora tocaste num ponto que me estava aqui a fazer pensar que é interessante, quase que é contraditório, um conteúdo de longa duração, como é o live, tem 2 horas, que depois é efêmero, porque no caso Exatamente. desaparece A tal passado... dicotomia, não é? É engraçado. Ou estás a aproveitar o momento, ou então é um bocadinho quase como a experiência da viagem, não é? Só quem lá está é que vai ficar com a experiência. E ali é exatamente a mesma coisa. Só quem assiste é que passou pela experiência daquilo que está a assistir. E isso é interessante. É giro. Ok, e depois a Cristina também, como opinião, reforçou aqui a questão da empatia no caso da Crock-Pot. Claramente foi o ponto-chave na abordagem como eles tiveram e deixou aqui a recomendação também para marcas em Portugal para seguirem este caminho. Claramente. Obrigado, Cristina, pela partilha. Cristina. Obrigada. Não sei se temos mais alguma questão. Estamos na hora, portanto também. Estamos na hora. Então, deixamos também, vão receber um formulário para avaliar a sessão. Como sabem, estávamos a falar de escuta, por isto para nós é super importante. É a forma de conseguirmos ter feedback sobre o que é que acharam deste webinar. É a primeira vez também que estamos a partilhar este discurso e por isso todos os vossos inputs acabam por ser relevantes e importantes para o nosso trabalho e para esta equipa de especialistas que tem dado continuidade a um projeto tão interessante. Por isso, deixem-nos os vossos comentários e receberão também esta apresentação e também, obviamente, temos os nossos contactos, qualquer coisa, questão que possam ter a posteriori. O mundo digital permite-nos dar continuidade e que a sessão não seja tão efêmera como o exemplo que estávamos a falar há pouco e que possamos dar continuidade e deixar-vos também com aquela provocação. E vocês já se anteciparam? Ou estão a antecipar-se, se precisarem de ajuda, contem connosco e obrigada mais uma vez por estarem connosco a acompanhar-nos nesta sessão. Não sei se Célia e Nuno têm alguma coisa a acrescentar. Obrigada a todos. Então.